Porque menos do que isso eu já vi gente dizer, né? Então eu fico na minha. Em off eu posso dizer a vocês, aqui no ar eu não vou dizer. Tranquilo. Olha, Eu entendo isso aí. nós temos aqui também uma pergunta interessante, que foi até de um trabalho que eu estava assistindo ontem, numa palestra, e eu achei interessante. Você tem o conhecimento nesse assunto também, como o próprio Givaldo. O Livro dos Espíritos, do capítulo 6, a pergunta 728. Os espíritos nos informam sobre a existência da lei de destruição. Isso que a gente estava falando aqui de rumores de guerra, desses acontecimentos, tudo, e a gente às vezes fica chocado com isso, de uma forma que tem gente que entra em pânico, né? Uhum. Como a gente vê muitos casos nos Estados Unidos, onde eles furam um buraco, fazem aquele. É bug, como é? Bunker. Bunker, né? Bunker. Bunker. E lá eles estocam alimentação, freezer, coisa tudo. Vive ali, ela prova de bomba. É, Eu já e visitei, né? esperando que vai chegar esse dia e eles vão se resguardar ali dentro. Então, essa pergunta aqui, como podemos entender a lei de destruição que a doutrina espírita, eu acho que é a única doutrina que traz essa como uma lei. Que a gente não, eu pelo menos nunca vi assim, a Igreja Católica, alguém do evangélico, de outro assunto, tocar nesse tema como é uma lei que a gente tem que obedecer. É a lei Porque de faz destruição. parte. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. A gente fica até, como você bem disse, com muita racionalidade, chocado quando a gente vê o Espírito da Verdade dizer que as guerras apressam a evolução do planeta. Uhum. Por quê? Porque olha o sofrimento que aparece na guerra, mas também aparece as Me dê um solidariedades. minutinho. Como Os avanços foi que tecnológicos, né? você disse? As guerras Sim, apressam a evolução do planeta. apressam. Apressam, Interessante. abreviam, Não aceleram. conhecia. É, É, sim. Não conhecia. Acelera. porque é num momento desse que os bons se saem na solidariedade, no amor, Aumenta a tecnologia, aumenta tudo. aumenta tudo. Então, é como a gente diz a história, é um mal, mas muitas vezes a espiritualidade utiliza desse mal como um mal necessário. Entendi. A medicina evoluiu muito na época da Segunda Guerra. Hoje, Muito. quantas coisas se descobriram por causa da guerra? Eu acho que é por isso que Deus, por exemplo, permite a ascensão de uma personalidade como Hitler. Ele foi necessário. É o mal necessário, ele vai responder, claro, né? Claro, ele não, Mas ele aquilo não pode ser louvado por isso, mas ele foi um instrumento o instrumento que serviu de muito de racionalidade, de mudança das pessoas, até mesmo para se saber que aquele procedimento o mundo não pode permitir que se repita. e para cumprir o karma de muita gente ali de uma vez só, né? Isso é quase como se a gente fizesse uma comparação que a doutrina espírita explica bem isso, né? Que a dor É uma benção que Deus enviou. Emmanuel quem diz, o maior instrumento de transformação do homem é a dor. É, do homem aqui da É. gente é. É. A nossa Porque é bem que diz o Espírito Protetor, é a benção que Deus envia aos seus eleitos, que é na dor que você desperta. É. Não é? Essa expressão aqui, o Valdo, licença, do lado, hein? O Evangelho, dentro do sermão profético, que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e depois virá o fim, né? Não tem isso? Tem. Foi por 4:13. Como, 12. como, Luiz Mateus. como entender isso atualmente? Olha, a gente tem que entender, tá? Para responder essa tua pergunta, a gente tem que começar no Eclesiastes, quando Salomão diz assim: geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. A terra é uma escola, mas quando você fala da questão de inferno eterno, por exemplo, não é que você vai ficar eternamente no inferno. Aquela escola onde os espíritos passam ali, ela é eterna. Mas nem todo mundo fica ali. Uhum. Então a Terra, por exemplo, a Terra está vivendo uma turbulência porque ela chegou a um período que muitos espíritos não vão mais encarnar aqui porque não tem mais tempo. Então muitos estão indo embora em debandada aí, a juventude está
Vamos dizer assim, uma coisa que já está praticamente sendo concluído mesmo, né? Nós estamos já nessa fase. Eu não, não é bom marcar a fase. É bom saber o seguinte, que, Estamos dentro dela. então, que você nunca viu coisas que você vê hoje. E você hoje se choca com a notícia terrível de alguém que fez alguma coisa, que você fica apavorado. Amanhã você esquece dessa notícia de hoje, porque já vem outra pior. É verdade. O ser humano está perdendo a razão, a lógica e o bom senso de todas as coisas, né? Então, quando a Terra ela não vai ser destruída, como está lá no Apocalipse, Apocalipse não, no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, quando Jesus diz que haverá, os mansos herdarão a terra. Ele está falando de tantas premissas que levam ao reino dos céus, puro de coração verão a Deus, unidade de espírito verão ao reino dos céus, se a sua perseguição pelo amor da justiça serão sosseados, e etc. Tudo dando como resposta o reino dos céus. Mas quando ele fala os puros de coração verão a Deus, mas quando ele fala dos mansos, os pacíficos, herdarão a terra. Então a terra não vai ser destruída, a terra vai ser elevada a um planeta de regeneração. Quem tiver aqui na reserva já fica. Quem não, vai para outro planeta, porque como Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, aonde tiver planeta. Ou seja, não existe planeta de expiação e prova, apenas o planeta Terra, tem outros. Então, onde tiver um planeta na mesma categoria evolutiva daqueles espíritos que estão naquela época, eles vão para lá. Aí você vê gente dizendo assim, nunca vai parar a violência do planeta Terra. O que é que predomina no planeta de expiação e provas? O mal sempre sobrepõe o bom, sempre sobrepõe o bem. Então, no momento que a Terra der um salto e for para o planeta de regeneração, a turma da geral aqui que está aqui vai ficar. Porque não tem mais lugar para eles, está no capítulo 18 da gente de Kardec, para os violentos, os assassinos, aqueles que são indiferentes ao amor, não tem mais lugar. E Kardec dá um exemplo muito bom no item 31, quando ele dá um exemplo de um batalhão, onde tem soldados, o comandante tem soldados bons e tem uma maioria dos soldados rebeldes, não obedece. Ele começa a tirar os rebeldes e botar soldados bem comportados. Tira um rebelde, bota outro comportado, tira 3 rebeldes, bota 3 bem comportados. Daqui a um tempo, o batalhão está todo formado de gente boa. Por isso que a gente não pode achar que a gente vai dormir na expiação e prova, vai acordar no planeta regenerado. Não é isso que vai acontecer. Olha. Kardec mostra que a transição vai ser paulatina. E é tanto que Jesus diz no sermão do escatológico, ou profético, que quando acontecer todas essas coisas, ainda não é o fim. Ele dá todos esses sinais. Mas vai haver um período de perenidade que cai na regeneração e aí a paz reinará no planeta Terra. Mas todo esse sofrimento que se prevê aí, e ele diz, não é o fim. Não, a gente espera que venha um pior depois ainda, não é o fim do sofrimento, vai continuar. Não significa que não é o fim do planeta. Não, o fim do sofrimento quer dizer que ele vai continuar ainda, vem coisa pior. Não é o fim dos tempos. Sim. Não é, mas a partir daí é que vai começar a melhorar as coisas, as destruições, os desamores, os homens vão começar a despertar, porque só vai passar a encarnar no planeta Terra espíritos com ideias de paz, que aqui vem fazer toda a instalação do amor e da transição que a gente está esperando. Enfatizando o que ele disse, me fez lembrar o Salmo 37, versículo 11, quando fala que os mansos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Ou seja, querendo dizer que aqui não vai ser destruído. Aí Jesus pega a mesma frase e coloca em 5,5 de Mateus: os mansos herdarão a terra. Exato. Para poder completar o que Isaías, aliás, o Salmo da Davi tinha dito, né? Bacana, gostei da memória. Muito bem. É uma
Na memória que eu digo do que ele disse, né? É uma Porque ele coisa bem costurada, né? Quando a pessoa entende do evangelho e sabe pegar nessa diversidade É da porque o escritura evangelho, ele já é e fruto. trazer com a razão Tudo que tem no espírita. evangelho de Jesus vem da revelação de Moisés. E quando você junta os dois, a doutrina chega e explica tudo. É verdade. Tem uma conexão aí. Essa é Mas a... que não é fácil transitar nisso aí, não. Não, mas aí você, quando você tem um certo Essa conhecimento, meditação, não sei se é fácil, mas isso não é- Eu tenho uma pergunta para fazer que não está bem dentro do tema aqui, é espiritual, né? Porque se tem uma pessoa que eu sempre admirei e via nele assim uma criatura, além de um palestrante fabuloso, um humano, de uma humanidade, eu sentia isso. Às vezes que eu tive a oportunidade até de chegar perto dele, a sensibilidade. Era Divaldo Franco. E eu vi diversas vezes você lá, ele tratava você com carinho muito grande nossa, deixa eu através é da para mim. televisão. Como é que fica a doutrina espírita com a perda de um Divaldo? Existe essa questão de nós estamos órfãos? Não, Não. não. Divaldo, o exemplo dele não vai acabar. Pelo contrário, nunca se falou tanto de Divaldo. Tá certo? Eu conversei muito com o Divaldo. O último encontro que eu tive com o Divaldo foi, Eu acho que pouco tempo antes dele desencarnar. foi a última vez que ele foi no centro, foi no seminário que eu fiz. Ele foi fechar, em fevereiro. No dia, eu acho que foi 14 de fevereiro, no domingo, o seminário foi no sábado. Aí no domingo eu fui falar com ele, porque tem uma obra dele que a gente está passando para o hebraico, que é Primícias do Reino. E eu vou para Uma obra de quem? de Divaldo, Primícias do Reino, que é de. Não é o nome da mulher? Joana de Anjos? Não. É uma escritora da Bahia também. Mas daqui a pouco eu me lembro dela. Amélia Rodrigues, não? Amélia Rodrigues. Exatamente. É. Amélia Rodrigues, ela escreveu essa obra Primícias do Reino, que é uma obra muito boa. E nós estamos. Jaqueline, essa mesma que passou, que fez a tradução do livro Lá de dos Espíritos de Israel, que nós estamos terminando o Evangelho, segundo o Espiritismo, também, para passar para o hebraico, que a obra vai ficar uma beleza. E aí eu fui conversar com ele, porque a menina estava tendo um problema na tradução, sobre o capítulo que fala de Pedro. Porque Pedro não é o que a igreja, vamos dizer assim, colocou, né? E Paulo não aceitava Pedro como a igreja aceita, ele nunca foi primeiro papa, todas essas coisas que, quando eu digo isso, não há nenhum, da minha parte, um demérito com relação à igreja. É questão de lógica e de raciocínio, né? Mesmo porque o evangelho foi muita coisa foi interpolada. Jesus nunca Para disse. não dizer deturpado, né? Muito. Jesus nunca disse, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja. Ele nunca falou isso. Isso é uma interpolação. Os textos mais antigos não tem. Como também não tem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem. A do capítulo 28 de Mateus. Por muito Ele disse, e pregar o evangelho por toda parte. Isso aí tem. Mas batizar em nome do Pai. Jesus não jamais falaria em trindade, porque o Deuteronômio 6,4 diz, Adonai Elohim, Adonai Echad, o Senhor nosso Deus, ele é único. Como é que Jesus vinha pregar a trindade se ele e o Pai somos um, ele dizia? Mas não significa que ele fosse Deus, nem Deus fosse ele. Ele é o maior representante de Deus no planeta, como bem diz o Espírito da Verdade, o dele símbolo do maior espírito que já pisou esse planeta. Então, a gente precisa analisar essas questões com bem tranquilidade, com bem parcimônia, para não fugir, muitas vezes, das questões. Então eu fui falar com o Divaldo, lá no domingo, sobre essa parte de Pedro, que a tradutora estava dizendo que ele tinha dito que não queria que mexesse em nada. Aí eu pedi licença a ele e gravei. Eu tenho essa gravação guardada nos meus arquivos da resposta de Divaldo. O que for para ser coerente com a ciência pode utilizar. Tem meu aval. Ele estava com soro num braço e outro no outro. Passei meia hora
constrangido, querendo ir embora. Divaldo, eu não posso ficar aqui, meu filho, você está cansado. Não, professor, vá agora não, e tudo. Ele queria muito bem. Divaldo, desde 2020, que ele me chamava para participar do evangelho com ele. E ultimamente ele disse, venha pregar o evangelho na mansão. Aí eu fui várias vezes. E agora ainda vou fazer mais um seminário agora em Continua ainda, Celestino? fevereiro. Eu vou fazer porque eu vou gravar uma. Eu estou gravando esse programa para o Espiritismo Play, que é do quadro da TV Mansão do Caminho. E eu quero dar uma colaboração também para o grupo lá. Aquilo é uma obra fantástica. Mas Divaldo, como eu ia dizendo, respondendo a tua pergunta, Divaldo deixou uma obra ali, Divaldo, que é uma coisa indescritível. Ele plantou sementes assim, o povo trabalha como se Divaldo estivesse ali entre eles ainda, do mesmo jeito. É uma coisa linda de se ver. Obra de amor, né? Alguma pergunta aí, Divaldo? Não, tranquilão. Ou então, Eu fico até humilde de falar perto do homem aí. É isso, rapaz. Cara, com isso, sou igual a você. Agora faço como Pedro. Pedro chegou em Cesaré de Filipe e quando chegou lá, na casa do centurião, Cornélio, né? Aí Pedro, quando ele entrou, o cara se ajoelhou, pegou na mão dele e se ajoelhou. Pedro disse, levanta que tu és homem igual a mim. Então, você é homem igual a mim, Sim, com certeza. até no tamanho, eu acho que eu ainda sou um pouco mais baixo do que você, tá? Ah, eu duvido. Aí eu duvido. Então não se preocupe com amigo. Não se preocupe com isso, não. tinha uma pergunta aí, era um texto aí Está se falando muito dessa questão. Olha, Que é barriga, não, isso é baseado no Apocalipse, que fala lá no capítulo que vai cair uma estrela, né? Porque o Apocalipse fala da destruição um terço do planeta vai ser destruído. 2 terços, vai ficar só 1 terço. Zacarias fala, o próprio Chico Xavier fala numa obra que ele recebeu, né? Fala disso. Emmanuel fala. Então, diz que vai cair uma estrela que vai explodir, vai destruir muita coisa. E esses 3 dias de escuridão, às vezes em Israel tem tardes e noites. Na Segunda Guerra Mundial houve muito isso. É, Que quando tem as explosões, você não vê nada. as explosões, um planeta cair aqui, um satélite, alguma coisa, vai levantar uma poeira que vai escurecer tudo, né? Alguns falam que também pode ser um eclipse demorado. Quer dizer, porque o eclipse, a lua passa pelo Sol e escurece tudo, né? É porque, segundo Kardec, ele examina a questão da destruição no final de tempos, ele diz que as comoções não serão da terra, mas nas almas, né? Os grandes A mudança vai terremotos, ser. vai ser dentro das almas, não é destruir a terra. Porque senão não haveria continuidade do mundo de regeneração, gente, como você falou. O que eu queria, já que vocês estão passando por finalmente, é dizer que Jesus veio para esse planeta trazer um resgate para todos nós. Ele se ofereceu para cuidar da gente. Eu até brinco às vezes, cuidar desses marmanjos que somos nós. Com muito amor, com muita dedicação, sem cobrança, com muita paciência, deixou muito exemplo. O que ninguém queria, Jesus ia lá e trazia, trouxe um publicano. O publicano era tão discriminado que um zelote matava o publicano na rua de Jerusalém. Quando Jesus faz aquela parábola do fariseu e publicano e rezar no templo, um fariseu entrar no templo para rezar era uma obrigação, porque ele era o representante da Torá. O publicano não podia, né? O publicano não podia nem chegar perto, podia até ser morto para entrar num templo. E Jesus coloca ele dentro do templo ainda como um exemplo de humildade e dedicação a Deus. E foi justificado, né? Exatamente. O publicano não podia entrar numa sinagoga. Ninguém deixava. E ele convida um publicano na entrada de Cafarnaum para ser discípulo dele, que foi Mateus. No episódio da adúltera, ele não só salvou a mulher, como defendeu e protegeu. Vai, não erre mais. Foi em Jericó resgatar Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Jesus mostrou o que é amor, quando ele vai à terra do samaritano, que ninguém ia.
e se revela pela primeira vez a uma mulher como Messias. Então ele mostrou na prática como é que a gente deve amar. E quando ele vem depois, porque o Apocalipse foi criado por causa da perseguição do imperador Domiciano, que se intitulou, depois de Nero, ele se intitulou divino, Deus. Os Césares se consideravam Deus. E quem dissesse que ele não era Deus era morto. Então ele não conseguiu matar João, exilou João, e Jesus vem nessa hora, vai à ilha de Patmos e conta todas as coisas que iam acontecer de uma forma simbólica, por isso que o Apocalipse não é compreendido por muita gente. Porque a linguagem apocalíptica, ela é uma linguagem escatológica simbólica. O sermão não, tem escatologia, mas não tem símbolo. O profético. Pai contra filho, filho contra pai, você sabe, tem tudo isso. É direto. Mas quando ele fala de cavaleiros, trombetas, candelabros, taças, livro, gafanhoto, ele está usando símbolos. Quando ele diz lá no capítulo 17 que a prostituta ornada de ouro e pedra preciosa é mestre de 7 colinas, ele está falando de Roma, que era a grande Babilônia e a grande prostituta. Então, essa linguagem simbólica muita gente não entende, mas o Apocalipse, o capítulo 21 e 22, são capítulos onde Jesus diz que com a nova Jerusalém, que é exatamente a regeneração planetária e a nova Jerusalém, vai haver paz, o Filho do Homem vencerá, ou seja, não Jesus vencendo, mas a mensagem dele. Como diz a questão 798 do Livro dos Espíritos, quando o homem deixar de abandonar o material e se entregar ao espiritual, aí nós podemos dizer que o espiritismo está em todas as partes. Por isso que não é o futuro da religião, mas a religião do futuro, como diz Leon Denis. E baseado em todas as promessas de Jesus, e que no final Deus enxugará toda lágrima, haverá um novo céu, uma nova terra, alguém quer notícia pior que essa? Verdade. Que ninguém nem nota, e nem pergunta, e nem se interessa. O povo só quer do Apocalipse, tu quer ruim. O que faz medo. É, aquilo que aterroriza. É tanto que você vê uma coisa ruim e diz, isso é um Apocalipse, não é? Aí não vê que ali no Apocalipse É a desgraça tudo que suprema. vocês vão passar está aqui, mas quem perseverar até o fim, vencerá. E eu estarei com vocês até a consumação do século. Deus enxugará toda lágrima e haverá um novo céu e uma nova terra. É isso que eu queria deixar como mensagem final para quem assistir esse podcast. Bem, trouxemos muita análise com relação ao Evangelho, ao Apocalipse, capítulo 18 da Gênesis. Mas e aí, qual é a mensagem de esperança? Está no próprio Apocalipse 21 e 22. Que muita gente não chega, não espera nem para ler todo. Chega no 19, do 20 já para. É pesado. E o 20 fala de Hitler, né? Aquela besta que fica presa por 1000 anos no planeta. Diz que os espíritos, para que Jesus reencarnasse no planeta Terra, foi preciso fazer uma lavagem dos espíritos piores que estavam no planeta. Eles foram acorrentados, o anjo que desce com a corrente aprisiona por 1000 anos, e eles formaram um reino em forma de cruz, com 4 pontas, cada ponta era um reino. E Hitler era um braço desse reino, daí a suástica. Ele era um dos braços. Então, quando Jesus vem, depois que Jesus vem, que volta, aí 1000 anos depois começaram a acontecer. Exatamente, o planeta começou a entrar em turbulência, porque esses espíritos foram sendo soltos dos umbrais. A terceira pessoa do parlamento de Israel, um judeu ortodoxo, disse que todos os judeus mortos no Holocausto foram aqueles judeus que Hitler era o braço do reino. E eles eram que estavam presos com Hitler lá embaixo. Por isso que Hitler destruiu 6 milhões. Isso foi um pavor. Peraí, que esses judeus Que foram mortos era da equipe, da equipe de Hitler. E ele mesmo Destruiu. Foi. Isso está na obra Francisco de Assis, de João Nunes Maia, do Espírito Milanês, para quem quiser ler. Muito bom livro.
Celestino, é uma satisfação muito grande ter recebido você aqui conosco. Nós estamos iniciando esse podcast. Ele ainda é muito simples, mas o nosso coração é grande no sentido de trabalhar pela doutrina, que é a questão da divulgação. Como você hoje, eu acredito que você vai ser um desses discípulos que vai cada vez mais continuar essa obra de Divaldo, divulgando a doutrina. Como você viaja muito, você está em muitos lugares e tem a oportunidade de mostrar a questão da doutrina. Os ensinamentos que a doutrina traz, como Givaldo disse aqui, né, que é o cristianismo mesmo, é o cristão redivivo, né, através da doutrina. E dizer que você fique à vontade para, quando estiver por aqui, poder dar uma passadinha para a gente fazer um programa novo, com outras informações, que eu sei que aqui não preencheu tudo. Não foi, eu acho que 1% do conhecimento de que vocês já têm em relação à questão do mundo espiritual e a parte científica também. Pedir também para já o encerramento, porque o nosso técnico, Ravi, ele tem que sair de 6 horas. Já vai para atender outro trabalho que ele faz. Você vê que o tempo passa tão rápido. Já, rapaz? Já. Quando a gente começa a falar sobre o Evangelho de Ah, não Jesus, tem fé, é infinito. o É tempo infinito. parece que ele voa. Mas, da minha parte, eu já estou te agradecendo. Pedir a Ronald, a Orlando e a Givaldo aqui também para se pronunciarem, para a gente fazer a complementação e o final do nosso trabalho. Agradecer a todos que vão assistir. A gente ainda não está fazendo ao vivo, mas acredito que no mês de janeiro que vem nós já vamos começar a fazer ao vivo. Agradecer a todos os ouvintes que vão nos assistir. Nós já temos um público que nos assiste. E, como de costume, né, pedir que deixem o like, o joinha, para que E divulguem, né? e divulgue, né? Porque mais pessoas vão assistir. Eu queria, antes de concluir, você tem um programa que você faz aqui no centro, né? Eu tenho um canal no YouTube, TV Neebs. TV Neebs. NEB. Núcleo de Estudos Espírita Bom Samaritano. Tem os dias que você É coloca toda terça-feira, toda terça, 19 às 20h30. 19 Às 20h30. às 20h30. A gente faz lá. A gente tem uma terça-feira que é com os jovens, Espiritismo e Juventude, para trazer mensagem para os jovens. Tem um canal que é a última terça-feira é Espiritismo em Foco. Sim. Eu sempre tenho um tema: aborto, vida, Setembro Amarelo, suicídio, essas coisas que a gente sempre coloca como fosse um tema assim bem. O último que eu assisti, você trouxe um rabino para É o menino, é o Hugo. Hugo, né? O Hugo, Muito o representante interessante. dos israelitas. Aquele cara me quer um bem, bicho, você nem imagina. E eu gosto muito dele. É uma pessoa muito boa. O Hugo Borges, ele é presidente da Associação Israelita aqui da Paraíba. Interessante. Foi. Foi o primeiro que abriu. Foi ele. Givaldo, você com a palavra, Givaldo, para as nossas conclusões. Eu quero trazer uma mensagem acerca de um tema que é muito interessante, que o povo fala muito sobre o final dos tempos, e eu quero pedir a todos que não se atemorize com esse nome, porque o final dos tempos significa final da maldade na humanidade. Então, quando você dizimar essa maldade que há em cada um de nós estaremos no final dos tempos. É o final dos tempos turbulentos. Não é? Turbulento. Então, quando nós arrancar o mal, porque a regeneração exatamente será isso, arrancar o grande mal que há em nós. E isso não é coisa para a gente ter medo. Seja lá o que vier, o espírita ou o cristão que está preparado, que está confiante em si, ele não é para ter medo nenhum. Ele é para enfrentar isso com galardia e esperar as promessas que Jesus nos dá, que é exatamente a renovação. Então, eu falo para todo mundo, não tenha medo, confie, e não há nada melhor do que arrancar o mal que há em nós. E esse mal
Cabe a cada um fazer isso consigo. E É assim que se eu você quiser aproveitar que está na presença aqui, fazer o convite quando ele estiver em Cuiabá para ir lá na Irmã Sheila, né? Na verdade, vou até falar para ele, quando ele for lá, ele tem que me procurar para eu levar para comer uns peixes bons lá, que lá tem uns peixes bons. Bem diferente daqui. Se ele quiser também, né? Não, o menino lá, Liberado, o Beralino, né? liberalino. Não, Aristotelino é o nome dele, de Aristóteles. Aristotelino, É, que nome. Aristóteles é o nome dele. E ele é lá de Cuiabá. E é uma pessoa- Deve ser da federação. eu acho que sim. Eu frequento Agora eu muito vou irmão também Sheila. muito em Campo Grande. Eu vou muito em Campo Grande também, Uhum. Mato Grosso do Sul. Tenho muitas amizades lá. Tem um espaço chamado Espaço Chico Xavier, que as pessoas trazem pessoas de todas as religiões para cantar, para se apresentar, corais. E tem as capas de todos os livros de Chico Xavier expostas. Interessante. Carlos Sanches, Capa que não acaba mais, né? tem as letrinhas cheias só com as capas do livro de Chico. Orlando depois Ronald. Tem que vir mais para cá. Deixar aqui. Estamos em ordem. Não, tranquilo. E está com muita honra, né? Que ele não sabia disso, não, mas era um sonho nosso trazê-lo aqui nesta casa, né? Não foi para a palestra pública, né? Mas veio para o podcast inaugurando e tal. E convivemos, trabalhei muito tempo, mais de ano, né? Sobre a sua égide, né? Nos seus trabalhos, que muito nos honrou, né? De produzir os DVDs, né? E participando das palestras, aprendemos muito, né? Diante de toda essa literatura que Celestino já trouxe ao mundo. 10 livros. 10 livros, né? Isso é muito importante. E a proliferação ligado muito da mensagem de Jesus, né? Na questão da Bíblia Sagrada, né? Onde nesses livros, nessas palestras, onde o mundo o recebe, né? Sempre fica algo de muito positivo, né? Então, obrigado, Celestino. Obrigado à sua esposa ali. Eu agradeço a você pela oportunidade e o carinho de vocês, né? Porque eu me sinto família aqui. Ele é irmão de Josemar, esse irmão de Herbert, né? Que é o filho de Dom Mário José. A primeira vez que eu vi Chico Xavier, eu estava com Dom Mário José e seu Teixeira. Foi. Vou dizer a data. Setembro de 1986. 86? Hein? 86. Chico tinha 70 anos. 76 anos. Eu fui em agosto de 78. Pois, eu fui 9 vezes a Uberaba. O último aniversário de Chico, fiquei uma semana na casa dele. Eu almocei com ele no sábado, 28 de março de 2002. Ele desencarnou em junho. E em março foi o aniversário dele, que foi celebrado antes do dia 2 de abril, foi celebrado no dia 28 de março. E, quer dizer, almocei não, eu chorei, eu só chorava. Porque a energia de Chico, que ficava perto dele, não conseguia ficar sem se emocionar. Isso aqui é um espírito, né? E eu não comia, não, bicho. Não descia. Nem peixe. Ele podia trazer o que fosse que eu não comia. É uma sensação assim, indescritível. Eu posso dizer o mesmo. Ronald, e aí, Ronald? Vamos concluir? Bem, eu quero agradecer a presença de Celestino e Givaldo e a de todo mundo aqui. Foi um programa muito feliz, trazendo assuntos tão dispersos, né? Desde o Moisés, o Velho Testamento, aqueles profetas antigos, até Jesus e o Consolador prometido. E embarcar nessa mensagem otimista que tanto Celestino, na sua palavra final, falando do Apocalipse, da parte boa, das promessas, né, do resultado, como Givaldo também, que não tivesse medo, né? Eu quero dizer a todos que o Jesus está no comando, que nós reflitamos nisso e que a espiritualidade a serviço dele, dos projetos atuais, está aí para incentivar todos. A gente vê que a mediunidade ou as inspirações, como outras religiões queiram chamar, estão aí se proliferando, se multiplicando, e que no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos dizem, o Espírito Verdade
os espíritos do Senhor atendendo a voz de comando, e qual Um exército. do comando do exército, como um exército, atendendo a voz do comando, e como estrelas cadentes se espalham sobre toda a terra. Isso que vem para Centro Espírita. Terra, todos os ambientes da terra, porque Jesus é o comandante da terra, né? Então, muito bom, obrigado a todos. Eu quero agradecer também a sua esposa pela paciência que ela teve ali, Bichinha, e parece que ali pegou muito frio aí, né? Tava frio, tá? friorenta, ela É friorenta. Nossa, Vai ficar boa, vai sair boa daqui. se Deus quiser. Pois se avisado, a gente tinha baixado antes. estamos encerrando o nosso programa e convidamos para as próximas reuniões que a gente vai fazer, o próximo podcast. Que Deus nos acompanhe hoje, agora e sempre. Estamos sempre aqui positivamente. Sim seja. Graças a Deus.